Exercício 13, calcule f' de x, então encontre a equação da reta tangente ao gráfico da curva y igual a f de x, no ponto x igual a a, onde a função f de x é a raiz de x mais 1, e o ponto a é o ponto x igual a 8. Então vamos à solução desse exercício. Primeiro a derivada, definição da derivada f' de x, limite quando h vai a zero, da expressão f de x mais h menos f de x sobre h. Isso vai ficar o seguinte limite, quando eu substituir ali o termo em verde, né, f de x é a raiz de x mais 1, é a função. Substituindo x por x mais h na definição da função, temos então f de x mais h, que é a raiz de x mais h mais 1. Esse é um limite do tipo 0 sobre 0, não posso fazer o h igual a zero imediatamente, então o truque aqui que vai ser usado vai ser multiplicar e dividir pelo mesmo termo, ou seja, multiplicar por 1, não vai alterar nada, mas eu vou multiplicar e dividir pelo termo raiz de x mais h mais 1, mais, ao invés de menos, raiz de x mais 1. Para que no numerador eu obtenha um produto do tipo a menos b vezes a mais b, onde a é a raiz de x mais h mais 1 e b é a raiz de x mais 1. Então, vou ficar com um limite na fração, o denominador vai ficar h vezes a raiz de x mais h mais 1 mais raiz de x mais 1, e o numerador, então, que é a parte mais interessante, quadrado do primeiro termo, quadrado da raiz quadrada, que vai ser cancelado e vai sobrar apenas x mais h mais 1, menos o quadrado da raiz de x mais 1. O quadrado da raiz vai ser cancelado e vai sobrar apenas o termo x mais 1. Então é isso que eu vou escrever, mas eu vou tomar um cuidado, que eu tenho menos x mais 1. O x mais 1, eu tenho, na frente do x mais 1 eu tenho que colocar um parênteses, né? Porque o menos está na frente de ambos os termos, né? Tanto do x quanto do 1. Então, fui cuidadoso ali, coloquei aquele parênteses, agora eu vou eliminá-lo, vou então multiplicar todos os termos dentro do parênteses por menos 1, então fica, numerador fica x mais h mais 1 menos x menos 1. O denominador é aquele lá, não foi alterado ainda. Então agora eu vou simplificar x com menos x e 1 com menos 1, então o numerador fica bem mais simples, fica h. Denominador h vezes aquele fator ali, raiz de x mais h mais 1 mais a raiz de x mais 1. E agora eu posso simplificar h, cortar o h sobre h, né, que é o termo que estava complicando a conta, né, que estava levando ao limite para ser um limite do tipo 0 sobre 0. Então eu vou eliminar o 0 sobre 0, vou eliminar o h, tanto no numerador quanto no denominador, e fica uma expressão mais simples, limite quando h tende a 0 de 1 sobre raiz de x mais h mais 1 mais a raiz de x mais 1. Agora, esse limite não é do tipo 0 sobre 0, eu posso fazer h igual a 0 sem problema nenhum, o denominador não será zerado, o denominador está ali, é raiz de x mais 1 mais a raiz de x mais 1. O numerador é 1, então, valor final da derivada, f' de x, 1 sobre 2 raiz de x mais 1. Vamos agora à equação da reta tangente no ponto x igual a a. Isso, em geral, a equação é do tipo y menos f de a sobre x menos a igual à inclinação, que é a derivada f' de a. No nosso caso, a igual a 8, então eu tenho f de a, que é o f de 8, é a raiz quadrada de 8 mais 1, raiz de 9, que é 3. F' de a, né, f' de 8, substituindo x por 8 na expressão do quadrado amarelo, ali que define a derivada, então fica 1 sobre 2, raiz de 8 mais 1, né, 1 sobre 2 vezes 3, 1/6 o valor da derivada. Então a equação da reta tangente fica assim, y menos 3 sobre x menos 8, igual à inclinação, que é 1/6. Posso deixar assim, ou isolar o y, né, que é o mais comum, então vamos isolar o y, escrever y menos 3, igual a x sobre 6 menos 8/6, e somando então com 3 ambos os lados, isolando o y, eu tenho então y igual a x sobre 6 mais 5/3, e essa é a equação da reta tangente que foi pedida. Exercício 15, encontre dy dx, onde y é 1 sobre x. Então, vamos chamar a função f de x de 1 sobre x, então a derivada dy dx, ou f' de x, tanto faz, né? É o limite, pode ser expresso assim, o limite de delta y sobre delta x quando delta x tende a zero. Então esse é o limite quando delta x tende a zero.
Ao invés de ΔY, eu escrevo então f de x mais Δx menos f de x. Essa é a definição de derivada. Então, vamos aplicar essa definição de derivada para a função f de x igual a 1 sobre x. Ali 1 sobre x corresponde ao termo em quadradinho verde, né? Essa é a definição da função. Isso é f de x, 1 sobre x. O termo f de x mais h corresponde ao termo 1 sobre x. Ao invés de x mais h, estamos usando Δx, né? Então o termo f de x mais Δx corresponde ao termo 1 sobre x mais Δx. Então agora temos que calcular esse limite, que é do tipo 0 sobre 0 ainda, né? Então, antes de substituir o Δx por zero, coisa que eu não posso fazer imediatamente, nós vamos simplificar essa expressão, trabalhar algebricamente. Primeiro vamos somar as frações ali no numerador, então vai ficar com um limite, Δx tendendo a zero, o denominador ainda é Δx, lá o numerador, então somando as frações, denominador comum, x vezes x mais Δx, e o numerador do numerador, então fica x menos x mais Δx dentro do parênteses. Então, colocando isso como uma fração de apenas um denominador, então o denominador será Δx vezes x mais Δx, e o numerador então é x menos Δx. Né? Então, simplificando ali o x e já colocando então o menos lá para fora, eu vou ficar então com menos vezes o limite, menos o limite de Δx, quando Δx tende a zero, da expressão Δx sobre Δx vezes x vezes x mais Δx. Eu noto que eu posso simplificar o Δx do numerador e denominador, e isso vai eliminar então o termo que estava causando problema, o termo que estava levando ao limite de ser do tipo 0 sobre 0. Então, simplificando Δx, eu vou ficar com uma expressão mais simples, vai ficar com menos o limite de Δx tendendo a zero da fração cujo numerador é 1 e o denominador é x vezes x mais Δx. Quando Δx tende a zero, o denominador não vai tender a zero, então posso substituir simplesmente o Δx por zero. Eu vou ter então menos 1 sobre x vezes x mais zero, então dá menos 1 sobre x ao quadrado, e essa é a expressão então, para a derivada da função 1 sobre x, né? dy dx, então é menos 1 sobre x ao quadrado. Exercício 35. Encontre uma equação para a reta tangente à curva y igual a x ao cubo menos 2x mais 1, no ponto cujas coordenadas são 0, 1. E use um recurso gráfico para fazer na mesma tela os gráficos da curva e de sua tangente. Então, nossa função f de x eu vou chamar de polinômio cúbico, né? X ao cubo menos 2x mais 1. Vamos obter o valor dela no ponto 0, o ponto de tangência é o ponto quando x é igual a 0. Isso corresponde ao valor 1, no f de 0 é 0 ao cubo menos 2 vezes 0 mais 1, que é 1. Então é exatamente o ponto 0, 1 é o ponto 0, f de 0, né, o ponto de tangência. Então a reta tangente no ponto 0, 1 é a reta tangente ao gráfico da curva y igual a x ao cubo, y igual a f de x, onde f de x é x ao cubo menos 2x mais 1, então fica y menos o valor da função no ponto 0, que é 1, sobre x menos 0, igual a derivada no ponto 0. Então, a inclinação da reta tangente quando x for 0. Então, o que nós temos que fazer agora é simplesmente calcular essa inclinação, que é f' de 0, né? Essa derivada no ponto x igual a 0. Então, por definição de derivada no ponto x igual a 0 é o limite, quando h vai a 0, de f de 0 mais h menos f de 0 sobre h. Então, isso é simplesmente o limite. Ao invés de escrever 0 mais h, você escreve simplesmente h. Então, eu tenho o limite quando h vai a 0 de f de h menos f de 0 sobre h. F de 0 é igual a 1 e f de h, né, basta substituir a x por h na definição da função, é h ao cubo menos 2h mais 1.
ainda tem aquele menos 1 lá no final do numerador, que corresponde a f de 0. Note que eu posso simplificar, então 1 menos 1, cortando aquele termo 1 e menos 1, eu fico com h ao cubo menos 2h no numerador, que ambos os termos têm um fator comum que é h. Eu já vou colocar o h em evidência, né, agora. Vou colocar então h em evidência no numerador, vai ficar h vezes h ao quadrado menos 2 dentro do parênteses sobre h. E agora então, antes de calcular o limite, eu posso simplificar. Cortando então h com h, a expressão fica mais simples, fica um polinômio na variável h, um polinômio de grau 2, h ao quadrado menos 2. Limite de um polinômio, quando h vai a zero, basta substituir h por zero. Então, substituindo h por zero, agora 0 ao quadrado menos 2, que é menos 2. Então, esse é o valor da inclinação da reta tangente no ponto 0,1, né, que é menos 2. É o valor da derivada. Então, a equação da reta tangente no ponto 0,1 é y menos 1 sobre x menos 0 igual a menos 2. Então, isso fica y menos 1 igual a menos 2x, isolando o y. Então, y igual a menos 2x mais 1. E usando o recurso gráfico, aí estão os gráficos, né, o gráfico da função em azul, né, o polinômio cúbico, x ao cubo menos 2x mais 1, e sua reta tangente no ponto onde x é igual a 0, que corresponde ao ponto com coordenadas 0, 1, né, em vermelho. Então, a reta tangente y menos 2x mais 1. Exercício 47 mostra que f é contínua e diferenciável em x igual a 1. Esboce o gráfico da função f. A função f de x definida por dois pedaços distintos, um para x menor ou igual que 1, onde ela vale x quadrado mais 1, e outro pedaço para x maior que 1, então onde ela vale 2x. Então, a função definida por partes, queremos mostrar primeiro a continuidade no ponto x igual a 1, exatamente o ponto de quebra na definição da função. Então, vamos examinar os limites laterais para x tendendo a 1 pela direita e também pela esquerda. Vamos calcular esse limite para x tendendo a 1 pela direita. X é maior que 1, logo a função está definida como sendo 2x para x maior que 1. Então, limite de 2x, quando x tende a 1, são polinômio na variável x. Substituo x por 1 para o cálculo do limite, isso fica 2 vezes 1, que é 2. Vamos agora ao limite pela esquerda, então limite para f de x para x tendendo a 1 pela esquerda. X é menor que 1, nesse caso então a função é definida para ser x quadrado mais 1, então limite de x quadrado mais 1 para x tendendo a 1 menos, um polinômio mais uma vez, polinômio de grau 2, substituo x por 1 para o cálculo do limite, então fica 1 ao quadrado mais 1, que dá 2. Esses dois números coincidem, então o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita, então existe o limite bilateral para x tendendo a 1 e é igual a 2. Além disso, o valor da função em x igual a 1, em x igual a 1 eu tenho que usar a definição f de 1 vai ser 1 ao quadrado mais 1, né, já que a função f de x é x ao quadrado mais 1 para x menor ou igual a 1. Então, para x igual a 1, 1 ao quadrado mais 1, que é 2, e o valor da função é igual ao limite da função quando x tende a 1. Então, a função é contínua em x igual a 1. Para mostrar que a função é diferenciável em x igual a 1, vamos tentar então calcular a sua derivada, né, f' de 1. F' de 1, por definição, é o limite quando h vai a zero, se existir esse limite, da expressão f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Como a função tem definida por partes, a expressão 1 mais h, ela troca, ela passa de uma parte para outra à medida que o h se aproxima de zero. Por exemplo, se o h está próximo de zero h se aproxima de zero, mas pela direita, o termo 1 mais h é um pouco maior que 1. Então, é a definição da função f de x, se x é 1 mais h, ela é 2x. Então, para calcular o limite quando h tende a zero pela direita dessa expressão, eu devo usar ali a expressão, ao invés de f de 1 mais h, para o cálculo de f de 1 mais h, eu uso a expressão f de x igual a 2x. Então, eu tenho 2 vezes 1 mais h, menos o 2, que é o valor da função no ponto
1, como já havíamos visto anteriormente. Então, temos o limite quando h tende a zero pela direita da expressão 2 vezes 1 mais h menos 2 sobre h. Calculando ali aquela expressão no numerador, multiplicando então por 2, eu tenho 2 mais 2h menos 2. Simplificando o 2, né, eu fico com um limite, então, quando h tende a zero mais da expressão 2h sobre h. E agora eu posso dividir tudo por h, eliminar o h tanto do numerador quanto do denominador, e aí o limite fica mais simples, né? Fica um limite de uma constante, quando h tende a zero, pela direita, o limite de uma constante é o valor da constante, que no caso é 2. Vamos agora ao limite pela esquerda. O limite quando h tende a zero pela esquerda, da mesma expressão. Então agora eu tenho que tomar o cuidado de que, como h é menor do que zero, a expressão 1 mais h ela é menor do que 1. Então a f de x ela vale x quadrado mais 1 se o x for 1 mais h. Então calcular a expressão f de 1 mais h, eu vou usar a expressão f de x igual a x quadrado mais 1. Então fica 1 mais h quadrado mais 1, menos 2, que é o valor da função em 1, como já havíamos visto anteriormente, sobre h. Esse limite quando h tende a zero pela esquerda. Vamos expandir o quadrado ali, ficar 1 mais 2h mais h ao quadrado, então, ou h ao quadrado mais 2h mais 1 menos 2. 1 mais 1 menos 2 eu posso cancelar, né? Dá zero, e eu noto que sobra ali no numerador. Eu posso ainda colocar o h em evidência, já que são nas duas parcelas o h é um fator comum ali nas duas parcelas. Então eu tenho h vezes h mais 2 dividido por h. E isso então facilita bastante, porque eu posso dividir agora tudo por h, numerador e denominador, cancelo o h do denominador, e eu tenho então um limite quando h tende a zero pela esquerda da expressão h mais 2. Então, para cálculo desse limite, basta substituir o h por zero, então fica 0 mais 2, que dá 2. Como esses dois números aí coincidem, são iguais, os limites laterais são iguais, então existe o limite bilateral da expressão f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Esse limite é igual a 2, então se esse limite existe, por definição, este é o valor da derivada. A derivada f' no ponto x igual a 1 é, por definição, este limite aí que acabamos de provar que é igual a 2. Assim, a função é diferenciável no ponto x igual a 1, o valor da sua derivada, como acabamos de calcular, é igual a 2. Vamos usar um recurso computacional para esboçar o gráfico da função f. Ela tem dois pedaços, um pedacinho azul para x menor ou igual que 1, ela é uma parábola, né? X quadrado mais 1. Para x maior que 1, a função é definida para ser a reta em vermelho, ali, 2x. E esses dois pedaços eles estão justapostos aí de forma perfeita, se encaixam perfeitamente ali no ponto de coordenadas 1, 2. Né? Nós podemos colar os dois pedaços e a curva, né, é uma curva contínua. Né? Acabamos de mostrar. Além disso, além da continuidade, eu tenho a diferenciabilidade, né, que mostra que ali naquele ponto x igual a 1 não existe nenhum bico. Né? A função ela é suave, tem uma tangente, uma reta tangente, cuja derivada, né, cujo coeficiente linear, coeficiente angular é 2, né, porque a derivada, como acabamos de calcular acima ali, é igual a 2.